nos servir. O profeta. Olá a todos, aqui Deutamar Costa, pela graça de Deus, discípulo do profeta Caco Filipe. Caco Filipe, o único e verdadeiro profeta de Deus hoje sobre toda a face da terra que tem as palavras de vida eterna. Caco Filipe, que é a boca de Deus hoje. Se Deus tem que falar alguma coisa, Deus falará por meio do seu profeta Caco Filipe. Nesta oportunidade, eu estou com o irmão Maurizan Alves. O irmão Maurizan Alves, que é da cidade de Redenção, no estado do Pará, fica ao sul do estado do Pará, no norte do Brasil. E o irmão Maurizan também acreditou no profeta Caco Filipe e já tomou o seu batismo para a restituição e até é um pregador nesta mensagem. Mas, irmão Maurizan, você conheceu o profeta Caco Filipe, a sua mensagem, mas o que levou você a acreditar no profeta e na sua mensagem? Eu conheci a mensagem do profeta Caco Filipe no ano de 2017. Eu andava de igrejas em igrejas, eu andei por um tempo nas igrejas católicas, andei depois por um tempo nas igrejas evangélicas, depois andei no movimento do grupo messiânico, depois andei também com o pessoal do grupo que se dizia judeus. Eu estava em busca da salvação. Eu não sabia que Deus enviava profetas sobre a terra. Até que no ano de 2017 eu pude reconhecer, eu pude ver que havia um profeta que Deus enviou para esse tempo, para essa geração. Então fui examinar a sua mensagem, fui examinar aquilo que este profeta está anunciando, está pregando. E foi aí então que eu descobri, que meus olhos se abriu para o grande plano da salvação de Deus na terra, em uma geração. Deus através de um profeta. E aí a minha procura, aquilo que eu procurava, aquilo que a minha alma ansiava, se encerrou ali, porque o Filho de Deus, quando está em busca de salvação, a sua procura, a sua busca, encerra-se quando ele encontra o profeta do seu tempo. Então aí, irmão, eu não tive mais dúvida, eu fui examinar a mensagem e eu tomei o meu batismo, e já faz 5 anos que, pela graça de Deus, eu estou aqui caminhando juntos com os irmãos na mensagem do profeta Caco Filipe. Mas, irmão Maurizan, dado que você, como diz, estava em busca da salvação, estava procurando pela salvação e não encontrou nas igrejas pelas quais você passou, mas você foi examinar a mensagem do profeta Caco Filipe assim que você ouviu falar que havia um profeta sobre a terra. Mas, dado que você hoje é um discípulo do profeta, você conhece bem a mensagem do profeta Caco Filipe, o que você gostaria de dizer às pessoas que, na mesma condição que você estava, elas estão hoje, estão em busca da salvação, mas ainda não conhecem o profeta Caco Filipe e a sua mensagem? O que você tem a dizer a essas pessoas? Sim, é que está escrito que não se rejeita um profeta sem antes ouvi-lo. Os judeus sabem bem disso. E os judeus, quando rejeitavam o profeta, rejeitavam conscientes. Eles iam até esse profeta, ele ia ouvir o que esse profeta estava pregando. Assim é hoje, as coisas não mudaram. Quando um homem diz ser um profeta e ele tem uma mensagem, ele fala de um chamamento e uma comissão, você não deve rejeitar esse profeta sem antes ouvi-lo, porque um profeta, ele é a boca de Deus, ele é o nabi de Deus para o tempo em que ele está na terra. Então, quando se rejeita o profeta, está terminado. Os judeus sabiam disso. E isso não mudou, porque o plano de Deus, o plano da salvação de Deus não mudou. Então, o meu conselho, irmão Deutamar, para as pessoas que ouviram falar do profeta, ou que não ouviram, mas ainda vão ouvir, é que não rejeite sem antes examinar, porque viemos à terra somente para isso, encontrar Deus manifestado no nosso tempo. E como que Deus se manifesta? Nós sabemos por toda a Bíblia que é através de um profeta. Quando você abre a sua Bíblia, você vai ver livros de Isaías, livros de Jeremias, Moisés. São profetas, são mensageiros que Deus enviou em cada geração. Então, o Deus que é justo, Ele não vai enviar para aquele povo um profeta vivo para conduzir aquele povo. E para este povo aqui, livros desses profetas. Não, Deus que é justo, Deus que não muda, o Deus de ontem, de hoje e eternamente, Ele continua avançando de geração em geração através de um profeta. E os filhos de Deus devem caminhar com o profeta do seu tempo. Tudo isso, irmão Deutamar, que nós vemos hoje na terra espalhado, as religiões, tudo sobre a base de algum ponto da Bíblia, tudo isso é uma grande sedução.
Como é que Deus vai enviar para nós, para este tempo, livros de profetas de outras gerações? Será que Deus mudou? Então, irmão Detamar, é um pouco disso. Ok, muito obrigado, irmão Morizan, por ter aceitado o meu convite, ter aceitado responder as minhas perguntas. Aí estão as explicações, as respostas e os conselhos do irmão Morizan Alves. Ele mesmo, por si só, foi examinar a mensagem do profeta Cacó Filipe para conhecer que mensagem é essa que Cacó Filipe tem para toda a humanidade. Se você é um filho de Deus, você deve se lembrar de 2 Crônicas 24:19, que diz que Deus envia os seus profetas para fazer os homens chegar-se a Deus, aproximar-se de Deus. Você deve se lembrar de 2 Crônicas 20:20, que diz para crer em Deus, mas também crer nos profetas que Deus envia. Oséias 12:14 diz que foi por um profeta que Deus tirou Israel da terra do Egito, e por um profeta o povo foi preservado. Tudo isso mostra que Deus salva por meio dos seus servos, os profetas. Deus guia por meio dos seus servos, os profetas. Mesmo 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, diz que Samuel era o guia dos filhos de Israel. E todas estas coisas você vai encontrar na Bíblia, aonde Deus sempre falou por meio dos seus servos, os profetas. Mesmo Mateus 10:41, Jesus Cristo disse que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Mateus 4, versículo 4, diz que um homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. E sabemos que a boca de Deus sobre a terra sempre foi, é e sempre será um profeta vivo. O profeta vivo é a boca de Deus. Você deve fazer como todos os filhos de Deus de gerações passadas, que foram ouvir o profeta e quando ouviram, acreditaram, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No mais, que o Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, vos abençoe nesta hora sobre a terra. Amém. Podem pedir que haja luz em cada estação, e para o nosso tempo é Cacó Filipe, a escuridão sobre a terra e a desolação são as religiões e os livros santos e os profetas mortos que nós queremos sempre servir. É o pecado, é rejeitar Deus, mas Deus é vivo, Ele está sobre a terra